Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Esse é o Mateada Podcast, eu sou o Denis Andrade e nós estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre home office. Como é que é trabalhar em casa, quais são os desafios, quais são as coisas boas. O trabalhar em casa, né, Karina, eu acho que é um dos maiores sonhos que todo mundo tem aí, né? Seja trabalhar por conta, seja trabalhar para alguma empresa trabalhando em casa. Tu já teve essa vontade? Eu não tive, mas eu acho que é uma discussão interessante porque é aquela coisa, né? Quem tá fora quer entrar e quem tá dentro quer sair, né? A gente ouviu muita história também de quem tem que trabalhar em home office e tem histórias não tão boas assim pra contar, mas realmente olhando de fora parece um vidão, né, Denis? Eu acho que é um vidão e por falar em vidão, eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é a minha esposa. Oi. Ela faz muito home office, né? Sim, 2, 3 vezes por semana às vezes. E aí, cada vez que ela faz home office, eu faço essa pergunta. Hoje tu vai ficar em casa no vidão, então? Acha que eu não trabalho porque eu tô em casa, olha só. Hoje vamos desmistificar isso. Por falar em não trabalha, a gente tem uma pessoa que hoje tá não trabalhando mesmo. Fazendo home office, né? Tá fazendo home office, é um home office um pouquinho diferente. Como é que tá, Bruna? Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tô de férias, sentindo meu último dia de férias aqui. Tu realmente está no vidão, né? Ah, realmente. É o teu último dia de férias, volta amanhã? Amanhã tô aí. Então tá bom, nós já estamos com saudade depois de 15 dias. Eu acredito, imagina? Viu como o podcast nos une? Une, né? Mais que o RBD. E diretamente de São Paulo também, pra bater esse papo com a gente, alguém que já é da família aí, Bruno Cardoso. Opa, estamos aqui. E aí, cara, tu faz bastante home office, mano? Hoje não muito, mas já fiz muito home office. Hoje, como eu trabalho por conta, aí você acaba tendo que vir pra empresa, né, e resolver alguns problemas. Mas quando eu trabalhava pela empresa, eu fiz muito home office. E sou do time que gosta bastante de trabalhar home office. Então vamos nessa, vamos bater um papo sobre trabalhar em casa. Pra gente começar o nosso papo, eu queria a opinião de vocês sobre trabalhar em casa. É mais produtivo ou é menos produtivo? Eu voto no mais. Justifique sua resposta. Eu achei que todo mundo ia votar. Eu tava esperando uma justificativa, na verdade, antes do voto até. Eu voto no mais porque eu acho muito produtivo quando eu pelo menos quando eu tô em casa, acaba rendendo muito mais porque eu acabo focando muito mais. Porque não tem telefone, não tem aquela pessoa que vai falar do futebol, de ontem, não tem, sabe? Uma pessoa entrando na sala, enfim. Eu acabo focando, eu acabo trabalhando mais tempo e rendendo muito mais, extremamente mais. Pelo fato de eu não ter filho também, então minha esposa tá trabalhando, eu tô sozinho em casa, rendendo bastante. Eu acho que depende, claro, com o que a gente trabalha, né? Eu faço muito trabalho, óbvio, de planilha, enfim, no computador, e-mail e tal. E nesses dias mais burocráticos, estar em casa é super produtivo, né? Porque realmente não tem ninguém te interrompendo toda hora, enfim. Mas eu também trabalho com vendas, então eu passo muito tempo no telefone. Trabalhar em time é importante. O contato pessoal também, obviamente, ajuda muito, né? É bem produtivo o escritório nesses dias. Pra mim, o ideal seria um balanço entre os dois, né? Que é o que eu consigo fazer hoje. Então, hoje a gente tem o escritório aqui em Porto Alegre e se encontra aí 2, 3 vezes por semana no escritório e outra parte do tempo tá em casa. E pra mim é o modelo ideal, assim, hoje. Mas já trabalhei só em escritório também, rezando por um dia de home office pra conseguir responder e-mail, porque às vezes no escritório é impossível, né? Eu acho que também depende muito da pessoa, né? Tem gente que consegue ter esse espírito de trabalhar em casa e conseguir se gerenciar, porque quando tu tá trabalhando na empresa, tu tem um comprometimento com as pessoas, tu não pode parar do nada e jogar um videogame. Agora, em casa, nada te proíbe, né? De, enfim, parar de trabalhar ali, assistir um pouco de TV ou, sei lá, sair pra passear com o cachorro. Precisa muita força de vontade. E aí eu acho que não é todo mundo que consegue ser assim. Ou será que trabalhar em casa é uma coisa que a gente consegue aprender? A necessidade vai fazer a gente se adaptar a isso? Tem a ver com a responsabilidade pra entregar o que você tem que entregar, né? Se tu consegue entregar teu resultado dando uma dormidinha de tarde, enfim, não deveria importar isso, né? No fim das contas. E uma coisa pode ter certeza, quem faz home office acaba trabalhando muito mais horas do que se tu estiver no escritório. Porque tu começa mais cedo, não tem hora pra parar. Normalmente, quando olha pro relógio, já é 8, 9 horas, ainda tá ali. Come muito mais rápido, né? Se for comer em casa, então não tem todo aquele tempo de deslocamento. Óbvio que depende da responsabilidade, disciplina de cada um, mas acho difícil
difícil, óbvio, só se a pessoa, né, ligar o botão aquele total, né? Mas acho muito difícil que trabalhe menos em casa do que acho que acaba trabalhando mais, na verdade. O botão aquele que tu falou é o botão do foda-se. Ah, pode falar isso aqui? Pode falar, isso aqui é um podcast a bordo, botão do foda-se. Foda-se. Tem uma pesquisa que é a Global Workplace Analytics, eu tô com a pesquisa agora na minha frente aqui, e essa pesquisa foi feita com algumas pessoas e eles descobriram que quando as pessoas têm uma liberdade maior para fazer home office, quando elas quiserem, né, quando elas têm a liberdade de ficar em casa para fazer as coisas mais burocráticas, elas conseguem aumentar a produtividade entre 15% e 55%. Acho que tem muito a ver também com a história de tu conseguir trabalhar realmente mais, né, porque quando a gente passa 8 horas trabalhando no escritório, fora de casa, a gente passa, na verdade, envolvido com o trabalho pelo menos umas 11 horas, né, que seria 1 hora para ir, 1 hora para voltar e mais 1 hora do almoço e mais as 8 horas de trabalho. Então, realmente é muito mais tempo envolvido quando tu sai para trabalhar. Tem que ver no que tu vai investir essas 3 horas também, né? Ideal que seja, óbvio, acaba sendo um pouco mais pro trabalho, mas tem que investir um pouco desse tempo em ti também, né? Usar, enfim, acordar mais cedo, ir pra uma academia, tomar um café da manhã direito, parar pra dar uma descansada, porque senão, de fato, tu começa a trabalhar 11 horas por dia, e aí no longo prazo isso é bem, bem cansativo, né? Antes tu tinha comentado sobre o fato de trabalhar dentro da empresa ser importante pelo contato que tu tem com as outras pessoas, né? E aqui na agência é bastante comum quando a gente abre uma vaga, até um pouco pela cultura do trabalho digital, a gente abre uma vaga e sempre tem alguém que pergunta se pode ser home office, se pode ser à distância. Muitas vezes a gente tem toda a operação aqui em Porto Alegre e tem muita gente que manda currículo morando em outros estados, né? Morando em São Paulo, morando no Rio, morando em Minas. E aí a gente nunca contratou ninguém para trabalhar à distância porque a gente tem toda essa filosofia aqui na agência de desenvolvimento, né? A gente sempre investiu muito em estagiários, por exemplo. E aí quando a gente vai fazer um trabalho home office, se for o estagiário fazendo o trabalho home office, não faz sentido porque ele não vai estar aprendendo, né? Ele não vai estar exercendo realmente a função que é o estágio, que é o desenvolvimento dele. E o momento que a gente permite que alguém mais experiente faça home office, a gente não vai ter a presença dessa pessoa aqui ajudando a desenvolver o estagiário que precisa de contato com alguém mais experiente. Então, no nosso caso em especial, a gente sempre preferiu alguém que viesse realmente aqui na agência, cumprir o horário aqui, para justamente existir essa troca de conhecimento, essa troca de evolução e principalmente ensinando os mais novos. Mas, eventualmente, quando alguém tem algum problema, a gente acaba liberando, né? A gente só tem um grande empecilho nessa história aí do home office pra nós, que é a história do ponto. Pra quem não trabalha com ponto, como no teu caso, né, Luana? Tu não precisa marcar o ponto quando tu chega ou quando tu sai. Já aqui na agência, numa questão de legislação, a gente precisa ter o ponto e a pessoa precisa vir aqui de manhã e colocar ali o dedinho, colocar digital pra marcar. Em casa, ela não consegue marcar isso, então o que acaba sendo mais um impeditivo pro home office. Mas já tem empresas trabalhando com isso de forma eletrônica, né? Vendedores, por exemplo, que cumprem carga horária só no campo, que nem tem escritório, e que fazem um check-in no primeiro cliente e via GPS a empresa consegue provar que ele estava lá. Ele faz check-in em todos os clientes que ele visita e aí no último cliente fecha o horário dele. Enfim, os sindicatos, a legislação aceita isso hoje como ponto. Então é o mundo aí se modernizando e se adaptando pro home office, que dizem que é o formato do futuro mesmo, né? Quando a gente vai ler sobre home office, a expectativa é que realmente aumente. Mas vocês acham que realmente isso vai acontecer? Eu não vejo, assim, tipo, nos próximos anos isso acontecendo, porque bem como o Denis falou, a filosofia é muito bonita, mas aqui no caso da agência a gente sente muito isso. Não tem como trabalhar sem as pessoas aqui, né? Sem esse contato. Vocês acham que é possível mesmo acontecer isso que essa galera tá falando, esses visionários? Tô pensando qual foi a vez que eu trabalhei como home office, como eu me senti sobre isso. Eu acho que foi uma vez, até pela mateada, que eu trabalhei home office. Tá, vocês vão me deixar no vácuo, então, que a pergunta que eu fiz é isso que eu entendi. Ninguém vai responder nada. A Bruna não tava nem prestando atenção, entrou num outro assunto que não tinha nada a ver. Tava muito pensando aqui como é que foi a minha experiência com home office. Eu vou responder a Karina com... Muito obrigada, Luan. De nada. Com um artigo que eu li hoje, falando de Michelin, até, que adaptou um dia da semana pro seu time, podia optar por um dia na semana fazer o home office. Não é 100% home office, não é 100% escritório, mas era uma opção. E eles fizeram um teste, acho que durante 3 meses ou 6 meses, e no final 97% das pessoas que participaram do teste se disseram super satisfeitas com essa política. Então era um dia por semana, então não chega a prejudicar a questão do desenvolvimento, do relacionamento, e é um dia pra pessoa fugir do trânsito, ter mais tempo pra ela. Eu acho que nesse formato, sim,
vejo desenvolvendo, enfim, é o que eu escuto falar da maioria das empresas fazendo. Agora, indo pra 100% home office, eu acho que é radical. Não são todas as empresas, todos os formatos, né, e todas as profissões que permitem, com certeza. Mas também tem outras formas de fazer isso, né? A gente vê hoje, enfim, reuniões que as pessoas estão cada um no lugar do mundo e a reunião é super produtiva. Enfim, acho que a tecnologia vai ter que contribuir bastante também, né? Isso que tu viu era da Michelin? Como é que o cara faz pneu em casa? Realmente lá todo mundo faz pneu. É engraçado que aqui na Plano B Web nós tivemos recentemente uma experiência, como você comentou, Denis, que a gente também nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar 100% home office. Já tem, né? Tem algumas pessoas que já trabalham, mas não nesse tempo integral. A pessoa que faz o nosso financeiro aqui, ela é home office, mas ela vem pra cá pontualmente. E aí, recentemente, nós abrimos uma vaga de desenvolvimento web, programador, né? E como você comentou, que acontece aí, aconteceu da mesma forma aqui. Muitos currículos de diversos lugares, a galera, todo mundo perguntando se poderia ser home office. E de primeiro momento a gente descartou, falou, é melhor não, né, vamos manter o mesmo formato que a gente estava, enfim. Só que teve uma pessoa que ela entrou em contato por e-mail e, sabe, perguntando da vaga, se já tinha fechado, não sei o quê, e ela é de Caraguatatuba. E foi interessante porque ela se propôs a vir para São Paulo, passar um período aqui, passar um mês em São Paulo, para justamente a gente poder conhecer o trabalho dela, porque ela sentiu essa preocupação vindo da parte da empresa, né, e ele falou assim, não, eu vou até aí, fico um mês, trabalho, e é a oportunidade de vocês conhecerem meu trabalho, e depois desse um mês a gente começa a fazer o teste home office. E foi assim que foi feito, ele veio pra cá, e hoje nós estamos nessa fase de 100% home office, ele é de Caraguatatuba, a gente faz reuniões via Skype, quando precisa compartilhar a tela, compartilha, ou então só falar como se fosse telefone, né, então tá funcionando muito bacana e nos surpreendeu, assim, que nós não esperávamos. Quando abriu a vaga, eu comecei a descartar os home office e tá dando muito certo. Olhando pelo lado da empresa, o home office é legal porque tu também economiza estação de trabalho, economiza, enfim, até banda de internet. Sim. Não, é muito bacana. É teste, né? Eu acho interessante, assim, é válido porque do mesmo jeito que a Lu tava comentando agora, né? De repente as empresas começar com um dia, de repente 2, enfim, pra ir fazendo o teste, eu acho que é super válido porque é aquilo, tem pessoas que se acham nisso, né? Daquela pessoa que não sabia e ela trabalha super bem home office, como tem aquelas pessoas que achavam que queria trabalhar super bem e não adianta, é uma negação, não é pra ela, né? E isso é só com teste, é só com tentando e experimentando pra ver o que vai acontecer. Antes tu comentou também sobre filhos, né? Enfim, a princípio atrapalha, óbvio, a criança vai te ver ali, vai querer brincar, interagir e tal. Mas eu tenho uma conhecida da empresa onde eu trabalho, que tem gêmeos, inclusive, e mora super longe da empresa, e ela faz home office 1 ou 2 vezes por semana, e é o dia que ela consegue levar e buscar os filhos na escola, que é uma coisa que nos outros dias ela não consegue, né? Então imagina que, enfim, não sou mãe ainda, mas pra uma mãe acho que isso é bem, né, participar da vida escolar e tá lá no dia a dia dos filhos, e pra ela mudou a vida dela, assim, poder ter essa experiência, sabe, de 1 ou 2 vezes por semana, tá nesse dia a dia com os filhos, assim. Óbvio que enquanto ela tá dentro de casa com eles, ela precisa de ajuda, né, é impossível tomar conta, enfim, as crianças são pequenas, mas só dela poder levar, buscar e tá ali na hora da refeição e tal, pra ela fez toda a diferença, então, nesse caso, deu certo, né, mas com certeza demanda uma disciplina, né. Então vamos falar um pouquinho das distrações, né, tu falou dos filhos aí, e aí não tem como fugir disso, como tu mesmo falou, a criança vê a mãe ali, ela fatalmente ela vai querer interagir, vai querer atenção, e pra criança não vai entender porque que, né, tá chamando a mãe e naquele momento a mãe não pode falar com ela. É bastante difícil de gerenciar isso. Mas também tem os adultos que não entendem o que a gente tá fazendo, né? Quando tu tá tentando trabalhar em casa, a tua mãe vai te ver sentado ali, ela não entende que tu tá de fato trabalhando, ela fica te perguntando, né? Te pedindo, ô filho, pode ir lá no armazém buscar pão pra gente, pode ir lá fazer, aproveita que tu tá em casa, hoje tem a boia aqui da descarga que não tá funcionando, aproveita que tu tá em casa hoje, troca pra mim a lâmpada aqui. Então sempre tem essas intervenções familiares aí, né? Vocês passam por isso? Já passaram por isso alguma vez? Isso aconteceu, tipo, agora, eu tava aqui arrumando as coisas, falando, mãe, olha só, não vou poder falar agora. Ah, Bruna, mas tu já tá em casa, me ajuda aqui na janta. Deu, não, mãe, eu vou estar falando com o pessoal da agência, vou estar gravando. Ah, mas me ajuda aqui. Deu, tipo, deu pra dar uma sentida bem nisso que tu falou, sabe? E eu não ajudei ela. Tadinha da dona Tânia. Agora, ai dela se ela não preparar essa janta aí, né? Não, né? Ai dela, tô aqui, ó, preocupada. Agora, outra distração são os cachorros também, né? Ah, mais ou menos, né? O cachorro junto ali é bacana, não? Tem tanta empresa que pode até levar cachorro na empresa. Mas e aí tu não tem que... O cachorro fica lá, tem que levar ele pra fazer xixi na rua? Ah, não. Mas se tu não tivesse lá, ele ia dar um jeito, né?
mas eu acho que pra mim a maior distração é a cama e a televisão. Porque tu pensava, vou ficar aqui trabalhando na minha cama, aproveitar que tá friozinho. Não dá certo, não dá, porque tu fica, tô aqui deitadinha, vou dar uma dormidinha 5 minutos, 10 minutos. Ou tu vai ver TV e distrai totalmente. Eu lembro que a gente teve essa experiência, eu acho que era na época da Copa, não sei se vocês vão lembrar disso, que tava com problema nos ônibus de Porto Alegre, que eles não estavam indo a alguns lugares, não sei porquê. Isso foi um pouco antes da Copa, na época que teve aquelas manifestações. É pra não ter Copa, é verdade. E aí a gente teve essa experiência, né? E eu senti muito isso, porque eu ficava perto da minha cama, ou perto da televisão, querendo ver série, e aquele silêncio na minha casa, e eu, meu Deus do céu, foi bem ruim, assim, eu acho que eu não nasci pra isso. Muito bom saber disso aí, Bruna. Eu acho que as suas chances de fazer home office diminuíram agora. Dá pra descontar do salário ainda? Não, mas agora eu já sei que eu vou responder quando a Bruna perguntar se dá pra fazer home office. Não gostei mesmo, foi bem... E é um silêncio dentro de casa, não tem ninguém pra falar. Mas essa é a vantagem, Bruna. O silêncio, não tem ninguém em casa. Experiência de quem já fez algumas vezes. Precisa levantar no horário normal, precisa colocar a roupa de sair, precisa, enfim, pentear o cabelo, escovar os dentes, precisa fingir que vai encontrar outros seres humanos, porque de fato, ficar de pijama e com aquele cabelo daquele jeito, enfim, dá uma vontadinha de dormir mesmo. Então, o ideal é fingir que vai sair. Fica pronto, só não bota sapato, né? Enfim. Mas toma um café da manhã, normal, não fica comendo em cima do computador, porque senão dá a impressão que tu nunca começou a trabalhar, né? Uhum. Tem que ter aquela hora, pronto, agora começou meu horário de trabalho, porque senão não vai mesmo. Vamos seguir nessa linha das dicas aí, que eu acho que é legal a gente falar disso. Além dessa dica de se vestir, se aprontar como se realmente fosse sair pra trabalhar, sem fugir do pijama, ter um espaço mesmo, tipo, esse é o meu espaço de trabalho, é aqui que eu vou trabalhar, evitar trabalhar no sofá, trabalhar na mesa, enfim, pra realmente conseguir criar um ambiente em casa que tenha uma cara de trabalho realmente home office, né? Colocar perto de ti, principalmente o lugar onde tu vai ficar sentado, que não seja nem um pouco perto de uma televisão, que não seja um lugar onde vai ter muita gente passando. Então, ter um ambiente construído, pensado no home office, ele é fundamental também, né, pra essa produtividade em casa. Principalmente se vão ser muitas horas ou muitos dias, né, porque senão a coluna também não dá, né, tem que ter um lugar pra sentar direito, trabalhar no sofá, na cama, é legal ali 1 horinha ou 2, mas um dia inteiro não dá. E como é que tu, quando tu trabalha home office, tu faz com a história de horário? Cumpre o horário exatamente como se estivesse indo pro escritório? Tem alguém da empresa ouvindo isso, não? Porque tem pessoal ouvindo aí, acho. Não, assim, eu acordo cedo, óbvio, tem que acordar, trabalho com vendas, que nem eu falei, então o cliente liga cedo, não tem muito o que fazer. O que eu acabo me passando um pouco é o horário do almoço, assim, porque eu acho que comer ao meio-dia não é natural do ser humano, começa por aí. Se fosse deixar ao natural, eu almoçaria, sei lá, 2, 3 da tarde, acho, não sei por quê. Qual ser humano? Eu achei que tu ia dizer 11 da manhã. Eu tava esperando isso também, tipo, a comer ao meio-dia não é natural do ser humano, é natural é comer às 11. Nossa, eu sinto fome mais tarde, não sei porquê. Eu sinto fome daquelas que eu vou falecer em poucos minutos se eu não comer agora, às 11h30 da manhã. Eu também. Eu tenho vontade de tomar café às 10, de almoçar às 2, sei lá. Normalmente eu pulo o almoço, assim, vou me lembrar de comer uma coisa mais tarde. Então isso tem que se policiar, porque senão também mais tarde daí vem aquela fome toda, vontade de comer um boi inteiro, e aí também não dá, né? Ou seja, bate um coração paulista nesse corpo gaúcho. Né? Bate. Heranças. E aquela tentação de resolver probleminhas em casa. Por exemplo, lavar roupa, lavar louça, coisas do tipo. Como é que a gente pode se policiar pra não deixar esses pequenos afazeres invadirem o horário de trabalho em casa? Eu confesso que faço, assim. Lavar roupa é um clássico, né? Uma vez, inclusive, enfim, eu tava num call com várias pessoas conectadas, a máquina de lavar trabalhando lá, e aí acabou de lavar roupa, a máquina. E aí tocou a famigerada musiquinha. Como é que é, Karina? Talvez algumas pessoas não saibam e não conheçam esse tipo de máquina, mas a nossa máquina lá em casa, quando ela termina de lavar a roupa, ela toca um sambinha lá, né? É uma musiquinha de videogame, né? Pois é, e aí tocou a musiquinha. E rolou a pergunta, né? Nossa, o que é essa musiquinha? E aí eu fui honesta, gente, tô em casa, tô lavando roupa, o que eu vou fazer, né? A Karina sabe fazer a musiquinha, como é que é a Karina subir? Vou ter que só fazer finzinho.
Olha aí. Então rola umas coisas assim. Ai, já fiz call também lavando a louça. Isso eu também já fiz. Tem umas reuniões que tu participa, faz parte. Call lavando a louça. Mas claro, fica com fone de ouvido, celular no bolso, só vai participar de vez em quando, só aquele, né, aquela participação especial de vez em quando, fica ali lavando a louça e tal. Mas o barulho da louça d'água. Não, mas aí deixa no mudo, né? Óbvio, deixa no mudo. Não é aquele call que tu tá super participativo. Tem desses, né? De vez em quando rola uma pergunta e tal, vai fazendo e lavando a louça. O dia da manutenção, aquela também tem que chamar o cara de arrumar o ar-condicionado, essas coisas todas, né? Dá pra fazer. Agora tu tocou numa vantagem muito legal de trabalhar em casa, que é justamente aproveitar pra receber o cara da net, por exemplo, né? Tu liga pra net e o cara só... Que hora que ele vai lá em casa? Do meio-dia até as 8 da noite. Como é que tu vai se organizar pra receber o cara? Mas vamos ser justos, a net marca direitinho, né? Esses dias eu liguei às 8, eles tinham horário das 10 às 11 da noite. Foram no mesmo dia. E foram? Foram, é. A net... Olha, mais uma propagandinha então. Pra net aqui. Só fazendo home office, né? Pra conseguir receber alguns prestadores de serviço em casa. Eu ia falar do cara do vidro lá, esqueci o nome dele. O escolto. Não. Vou fazer um plim-plim do escolto. Faz conta. Vocês que tem história aí, né? Ficaram o dia inteiro lá esperando o escolto. O escolto é assim, tu marcava uma vez com ele, pode ter certeza que é no mínimo 3, porque faltava um vidro, vinha um medido errado, faltava um pedaço. Nossa, uma novela. O nosso vidro aqui, a gente tem uma grande parede de vidro que deve ter mais ou menos uns... A gente deve ter por volta de uns 15 metros de parede de vidro aqui na agência, né? Na medição ele errou por meio metro, né? Ficou faltando um pedação de vidro. Foi algum sábado aqui, esperando o vidro. Isso não é home office. Falar mais de vantagem, a gente tinha falado de uma vantagem que é poder esperar o cara da net, mas também tem outra vantagem que eu acho que é a melhor de todas, insuperável, essa a vantagem que é evitar o trânsito. Eu detesto trânsito, não é nem... E quando eu falo de trânsito, pode ser o trânsito fluindo, aquele que tá andando, sabe? Eu já fico irritado igual, eu não gosto de dirigir, detesto dirigir. Se eu puder evitar o máximo possível, eu evito. Inclusive, a Luana trabalha, né, o escritório fica aqui próximo à agência e eu, sempre que é possível, a gente vem junto para de carona, pelo menos. Eu venho de carona pra evitar, pra não precisar pegar na direção. Pensa uma pessoa que se transforma na direção. Sabe aquele vídeo do Pateta, né? Sabe? Vocês já viram? É ele. Vamos botar em algum lugar. Coloca o link do vídeo. Bota É tu. Que vídeo? No vídeo. É um vídeo do Pateta dirigindo, assim, no trânsito. É só um desenhozinho curto. E ele vai se irritando e tal. Ele fica irritado? Então sou eu. É tu. Eu não gosto de pegar trânsito, então, ok. Pra quem trabalha em São Paulo, muitas vezes é uma necessidade, né? Porque, às vezes, gastar 2 horas de deslocamento no trânsito, seja dirigindo, ou seja andando de carona, ou seja andando de transporte público, sei lá, mas é uma grande vantagem, né? Economizar esse tempo de deslocamento que tu pode estar fazendo uma coisa positiva pra ti, como, sei lá, ir pra academia, estudar, aprender alguma coisa nova, ou se dedicar mais tempo ao trabalho mesmo. Então, a gente ganha muito qualidade de vida evitando esse deslocamento, né? E tem um lado sustentável também, né? Se pensar, é menos carro na rua também, né? Exatamente. Tem a questão também, além da qualidade de vida, de toda uma economia, né? Você economiza na gasolina, no trem, no transporte que for. Não é só a questão do tempo, né? Você costuma economizar no dinheiro, é o que você comentou. Muita gente vai pra academia, consegue comer melhor, né? Tem mais tempo. Eu acho que a melhor vantagem de todas é o famoso dar aquela esticadinha no cochilo, né? Você dorme algumas horas. No caso de São Paulo, que o Denis citou bem o exemplo, você consegue dormir uns bons minutos a mais. Quando tu falou no cochilo, eu juro que eu pensei que era o cochilo depois do almoço, assim. Eu também. Também. Eu fazia isso. Não, esse era sagrado. Tipo, na hora do almoço, eu deixava a comida esquentando, começava a parar o reloginho na hora do almoço, só a hora que eu levantava pra comer. Enquanto ela tava esquentando lá, eu não tava contando meu horário de almoço ainda. O resto, eu aproveitava tudo pra dar aquela cochiladinha. Dizem que faz bem pra saúde a cochiladinha. Eu fazia isso, eu tomava shake e aproveitava a hora do almoço pra dormir. Mas tu faz isso na agência, né, Bruna? Só lembrando. A gente já contou aqui a história do bercinho da Bruna. Bercinho. Né? Agora tu imagina poder dormir na própria cama, né? Não ia dar certo. Eu não tenho disciplina pra isso. Agora, essa dormidinha depois do almoço é de pijama ou não? Na agência, não? Não dá ideia. Aqui já tem cobertor, já tem pantufa, tem bercinho, aí vocês imaginam.
tem também a vantagem de poder fazer o próprio almoço, né? E se alimentar melhor. Então, quando a gente come na rua, sempre tem aquela dúvida, né? De o que tá comendo exatamente, né? Porque não sabe como é que prepara a comida e tal. Então, comer em casa pode ser uma vantagem para quem gosta de cozinhar, quem tá de dieta, essas coisas. Eu tinha contado aqui no episódio anterior já sobre o exame que tu fez lá e que o médico te recomendou não comer em panela de alumínio, né? Pois é, bem simples, né? Ele também recomendou não comer nada industrializado. Queria que eu me mudasse pra uma caverna, não sei. Tá, e agora o que vai fazer aqui? Nada, ué, o que eu vou fazer? Tu não tá perguntando nos restaurantes se a panela é de inox, Óbvio que de não. alumínio. Aí é uma vantagem, porque se tu tá comendo em casa, tu sabe qual é a panela que tá sendo usada, né? Então... saibam que alumínio dá Alzheimer. Excesso de alumínio no corpo. Então, parem de comer. Por que não acaba com a panela de alumínio? Não é mais fácil? Não pode mais vender alumínio. Pronto. Ou pelo menos nos restaurantes, né? Até onde eu sei faz mal pra todo mundo, né? Só pra mim. Mas agora, hoje eu tô pasmo de uma notícia que eu vi hoje de manhã, já que a gente tá falando que o alumínio faz mal, a gente viu uma notícia de um molho de tomate da Heinz, que estava com o nível de pelo de roedores acima do permitido pela Anvisa. Nossa. Como assim acima do permitido? Sim. Tem E um aí- nível permitido. Exatamente, a gente descobriu que existe um nível permitido de pelo e de insetos dentro desse tipo de alimento. Insetos inteiros foi citado, inclusive. Exatamente. Vocês acreditam nisso? Nossa. Não como essa coisa Existe de um molho de nível tomate. aceitável de pelo de roedores no extrato de tomate. Como assim, gente? Agora, querem saber o pior de tudo? Tem uma massa lá na geladeira em casa. De Dessa sexta-feira, feita com massa de tomate da Heinz. E eu pensei, vou comprar esse aqui Mentira. porque é melhor, né? Heinz, coisa fina, toma pelo de roedor. Imagina as outras então, hein? Vai ter ele inteiro lá. Exatamente. Não, agora tu imagina que hoje a gente tava tendo essa conversa hoje no almoço e a Patrícia disse pra gente uma coisa que é bem verdade. Imagina a Heinz com todo o controle de qualidade que eles têm pra produção dos alimentos, mesmo assim tem uma quantidade de pelo de roedores lá. Agora tu imagina o restaurante aqui, né, que não tem muito controle, né, tem muito controle muito menor. Isso acontece com a maioria dos restaurantes onde a gente almoça, o controle é muito menor do que tem lá na fábrica da Heinz, por exemplo. A gente deve consumir cada coisa que a gente nem imagina, né? Viu? Cozinhe em casa então, conforme minha dica. E não usem Heinz. Eu já citei em outro podcast aqui, esse com certeza não tem esse controle. Eu almoçava num lugar que chamava Mosca. Esse tá tranquilo. Pode insetos inteiros, acho que uma mosquinha não dá nada. passa. Depende dá da nada. quantidade de moscas. Pra quem trabalha em casa com uma certa rotina, a gente às vezes precisa fugir de casa, e eu acho que é bom até pra saúde mental, né? Ver gente diferente, ter experiências em lugares diferentes também, não dá pra ficar só alienado trabalhando em casa. Então a gente acaba saindo, muitas vezes pra fazer reunião com algum cliente, a gente precisa sair e ter um trabalho em algum outro lugar, né? E aí existem diversos lugares que a gente acaba usando como válvula de escape aí. Eu acho que o mais famoso, o que mais vem na nossa cabeça que trabalha com digital, pelo menos, é o famoso coworking, que é um lugar como se fosse um escritório, uma agência, um local de trabalho público, aberto, onde tu vai lá e paga por hora e usa uma estação de trabalho lá por algumas horas, ou se precisar usar uma sala de reunião ou algo do tipo. E é um espaço legal e colaborativo, onde tu tem chance de conhecer pessoas novas também, né? Vocês já usaram o coworking alguma vez? Não, nunca usei. Nunca tive experiência também, não. Nem de pessoas que tenham. Eu já vi matérias, tudo o pessoal falando, mas nunca conheci uma pessoa próxima que tenha usado. Eu acho que a vantagem deve ser tu ter um mínimo de estrutura, assim, né? Precisar imprimir alguma coisa, enfim. Porque, enfim, em casa às vezes não tem. Agora, a parte de compartilhar espaço com gente estranha, isso aí não deve ser muito legal, não, né? Sempre tem um pra falar muito alto e tal. Não sei. Sou um pouco preconceituosa, confesso. A parte legal do coworking, pelo menos pra quem trabalha com internet, é que tu encontra muita gente que pode ser teu cliente no coworking. Então, tu tem muitas vezes do lado ali alguém de uma startup que pode, no nosso caso, por exemplo, que pode contratar o serviço. Tu pode contratar o serviço de alguém se tiver alguém ali interessante. Então, o coworking é legal porque ele gera o networking, né? Por isso que o coworking já tem esse nome também aí de espaço compartilhado, porque tu compartilha espaço, compartilha conhecimento, compartilha até mesmo negócios ali dentro. Eu tenho uma dificuldade que é mais ou menos o mesmo motivo, mas que pra mim é uma desvantagem. Trabalho numa empresa de bens de consumo e, obviamente, a gente tem concorrentes, né? E aqui em Porto Alegre a gente costumava trabalhar quando não tinha escritório em cafés, padarias, enfim, onde tinha internet, mesa e tomada, né? Que é, enfim, o critério básico. O famoso trabalhar do Starbucks. Se tivesse Starbucks em Porto Alegre, estaríamos lá, mas não tem, infelizmente. Existem poucos lugares, né? Com
estrutura bacana, assim, uma internet que funcione e que seja pagável também, né? Que não seja um lugar muito caro. E acontecia da gente estar numa mesa e ter os concorrentes nas outras mesas. E aí tu ia pro café justamente pra poder conversar com os teus colegas, né? Trocar, enfim, fazer uma reunião e tinha que ficar cochichando, porque, enfim, a gente tava numa mesa e os concorrentes ali do lado, assim. E já, enfim, ajudou porque a gente se conheceu, né? Todos nós, batia o papo e tal. Enfim, sempre tem bastante assunto sensível, não dá pra ficar falando assim, né? Mas já aconteceu da gente estar fazendo reunião, conversando, não identificar que do lado tinha um concorrente e alguém da mesa perceber que o cara chegou a fechar o computador e virar pra gente ficar olhando, assim, pra prestar atenção no que a gente tava falando. Bem chato, assim. Passamos por situações bem complicadas em cafés, padarias aí, já de ser expulso, inclusive. De uma. Como assim? Foram expulsos de padaria? A gente é um pouco barulhento. Vendedor, né, gente? Celular, gritaria, fala, parece um leilão às vezes, assim, um pregão da bolsa e tal. E aí tem um café muito famoso aqui em Porto Alegre, que eu não vou falar porque eu vou falar mal. E a gente tava no andar de cima. Poxa, o café fica vazio o dia inteiro. A gente fica lá fazendo um pouquinho de bagunça, mas consumindo, afinal de contas, né? Pô, não tinha um dia que eu não gastasse, sei lá, 60, 80 reais, porque tu toma café, tu tá ali, tu já almoça, toma mais um cafezinho à tarde, gastava bastante, assim. E aí, no final do dia, a gente sempre saía, que é a hora que começa a encher o café, a gente sempre saía, né? Porque é a hora que, enfim, as mesas começam a fazer falta, né? Mas um dia a gente juntou um grupo, eram umas 10 pessoas, e fomos fazer uma reunião mesmo, assim, fizemos um círculo no meio do café, e começamos a fazer uma reunião, e aí veio a dona e começou a botar a música, tipo, muito alto, botou a todo volume, enfim, nos expulsou, começou a reclamar, ficou lá no canto reclamando da gente e tal, e, enfim, mandou a gente embora do café, e nunca mais voltamos. É isso. É um problema. Tá, agora em off, qual o café? Sério? Sim. Ah. Não bota isso aí. Mas eu já tenho visto no Facebook, eu, enfim, acabei seguindo vários, assim, né, pra procurar, convidando profissionais pra irem, né? Porque imagina, vocês acham que uma terça-feira, 11 horas da manhã, tá lotado esses cafés, padarias, vale a pena pros caras receberem, né? Pessoal trabalhando. Querendo ou não, é consumo, é movimento, enfim. E já tenho visto uma outra mudança de postura, assim, pelo menos nas redes sociais, né? Não sei ao vivo. Mas a Padarie, pra citar um exemplo positivo, convidando o pessoal que quiser passar o dia lá trabalhando e tal. Acho que vale a pena pra eles, né? Imagino. É tudo uma questão de visão da empresa, né? A gente tá fazendo uma programação da nossa viagem agora, que a gente vai fazer pro exterior, e uma das nossas preocupações é onde que a gente vai conseguir acessar a internet lá. E aí a gente tá mapeando os Starbucks. Um mapinha, tipo, tem um Starbucks aqui, tem um Starbucks ali, pra saber aonde tu vai. Ou seja, olha o marketing que esses caras conseguiram de uma forma altamente espontânea. Quando tu tá no exterior e tu pensa em internet, tu pensa em Starbucks, e aí tu vai lá, tu não vai só consumir a internet deles, tu acaba comprando um café, acaba comprando alguma coisa. Então é um jeito de fazer marketing também aí, né? Não sei se dá pra chamar isso de marketing de conteúdo, mas é um marketing de compartilhamento, eu acho, né? Inventando já um nome. Então, pra gente, enfim, encerrar esse nosso bate-papo aqui, eu quero refazer aquela pergunta que eu tinha feito lá no começo. Vocês acham que trabalhar em casa é mais ou é menos produtivo? É mais legal? É menos legal? Vale a pena? Não vale a pena? Vocês fariam home office? Eu continuo achando extremamente positivo, extremamente produtivo. Eu aconselho todo mundo tentar pra saber se gosta ou não gosta, funciona ou não funciona. Não só pessoas tentar trabalhar, mas também como empresas. Cada um tem suas particularidades, como o Denis explicou bem, né, no caso da Matiada, tem um porquê que, né, que teoricamente não funciona, mas tem muita empresa que não faz por conta de preconceito, por conta de achar que a pessoa só vai trabalhar se ela estiver lá aos olhos do chefe, né, enfim. Eu acho que vale um teste pra todo mundo, sim, abrir a mente, que eu acho que é daqui pra melhor nesse ponto. Eu não consegui tirar conclusão nenhuma, assim, se é positivo ou se é negativo. Eu acho que eu vou ter que ir no conselho do Bruno e fazer um teste. O que tu acha, Denis? Ficar 1 mês trabalhando em casa. Depois na volta eu te digo se é bom, se não é bom. Como é que tu te sente quando tu trabalha em casa? Eu nunca trabalho em casa. E isso, tu fica frustrado pelo fato de nunca ter trabalhado em casa? Tá certo. Tá rolando um coaching, tá rolando entendi. Coaching, agora eu entendi. O que te impede, né? O que te impede? Pra quem tá ouvindo agora e não entendeu nada, a Karina fez uma formação coaching há muito pouco tempo, né, Karina? Vale, inclusive, deixar um merchan agora aqui, né? Pra quem quiser fazer sessões de coaching com a Karina aí, pode entrar em contato com ela aqui, que ela tá super disponível, super empolgada. Karina, tu começou a fazer mesmo? Não, eu comecei e terminei, né? Era uma imersão de 4 dias. Muito bom. Nossa! Muito legal. Quando tu voltar, tu vai ver. Eu vou te encher de perguntas. Perguntas difíceis e poderosas.
Tá, legal. Eu continuo com a mesma opinião de que eu não tenho perfil pra isso, sabe? Que eu preciso de pessoas em volta de mim, eu preciso trocar, ter aquela troca de experiência. Mas tem quem consiga, né? Tamo aí pra ver a Lua, que consegue super bem, mas eu continuo que não é pra mim. Pra mim, ocasional é super produtivo. Agora, se fosse todo dia, acho muito chato, na verdade. Todos os dias fica bem cansativo. Mas ocasional aí, 1, 2 vezes por semana, me ajuda bastante, sim. Eu tenho vontade, mas eu não consigo ficar em casa tranquilo, assim, sabendo que tem um monte de coisa acontecendo aqui na agência, sabendo que, de repente, tem muita gente aqui precisando de mim aqui, então eu fico um pouco nervoso trabalhando de casa e isso acaba me atrapalhando. Por isso que eu acabo não fazendo home office nunca. Mas eu tenho vontade. Porque tem muitas vezes que eu acho que eu seria mais produtivo trabalhando em casa. Enfim, a necessidade me traz pra agência todos os dias. Então por isso que eu comentei com você, Denis. É engraçado isso. Desde que eu investi na Plano Web, eu também nunca trabalhei de casa, né? Por mais que teoricamente ficou muito mais fácil, né? Mas eu também sinto a necessidade, não por, não, eu estar em casa eu não vou produzir, mas exatamente isso, a necessidade de estar aqui para que possa ajudar outras pessoas, enfim, você ajudar a fazer girar a roda, né? E muitas vezes, para quem é o dono do negócio, a gente é o motor dessa roda aí, né? Exatamente. Agora uma dúvida, Lua, com base no que você falou. Se fosse para você escolher, não vai dar pra mesclar mais, ou é 100% home office, ou é 100% não home office. O que você escolheria? 100% não home office, com certeza. Porque 100% sozinho é muito chato, né? Não dá, não. Eu já trabalhei assim, enfim, em São Paulo, né, no escritório, todos os dias no escritório. Quase perdi o marido, né, mas passava muito mais tempo lá do que em casa. Mas é mais produtivo, sim. A relação interpessoal não nada substitui. Mas é que eu acho que tem o perfil das profissões também, né? Se a gente for pensar num programador, vai ser o céu pra ele, tipo, ficar em casa sozinho, na tranquilidade, programando, assim. É diferente, né? Em vendas não dá, não. Até porque a gente tá muito tempo na rua também, né? Com cliente e tal. Pro trabalho burocrático não tem coisa melhor, assim, mas o resto do tempo não dá, né? Vender pra mim mesmo em casa não vai dar. Agora eu entendi, Denis, porque quando nós trabalhamos na Cappuccino, você ficava tomando um Coronel leve até tarde lá. Olha aí. Então é isso. A gente tem mais alguma coisa pra complementar ou a gente pode ir pro nosso bloco aí de barbadas? Vamos lá. Barbada. Vambora. Barbada! Animação, pessoal. Então, muito bem. Estamos encerrando mais um podcast e a gente tem agora no final de cada programa um bloco que a gente começou há pouco tempo aí chamado a Barbada, né? Karina, pra quem tá chegando agora de fresquinho e não conhece o podcast ainda, que bloco é esse? O que são essas barbadas? As barbadas são super dicas que nós vamos trazer, todo mundo que estiver participando do podcast, não só o time oficial, mas também os nossos convidados, trazer alguma dica pros ouvintes, seja um livro, um filme, uma série, qualquer super dica que queira compartilhar. Então, já pode começar com a tua barbada. Qual que é a tua barbada desse episódio? Bom, como tu bem falou, eu tô nessa vibe de coaching agora, né? Eu tô com esse negócio na cabeça. E uma dica muito legal que eu recebi lá na formação e que eu achei bem interessante é um teste em um site online que se chama viame.org. Inclusive, eu compartilhei isso contigo já, né, Denis? Pra tu fazer o teste, porque ele é um teste um pouquinho longo, dá uns 15, 20 minutos de um monte de tipo de perguntas de situações que a gente passa na vida. E no final, ele te dá uma lista dos teus valores. Assim como as empresas têm missão, visão e valores, né? A gente também tem os nossos valores que a gente define ao longo da vida, com as nossas experiências e criação e tudo mais. E muitas vezes a gente não tem muita clareza disso. E lá nesse teste ele te dá uma lista e o resultado final lá, os 5 primeiros valores que ele te der são os valores que te definem. É bem, bem legal para autoconhecimento. Mas tem que ser muito honesto nessas respostas, né? Porque tem muita coisa que a gente tem que parar e pensar na vida, né? Não dá pra responder o que tu quer que seja, né? Tem que responder realmente como é o teu comportamento. Mas é bem legal, o resultado é bem pra refletir, assim. Então tá aí. Essa é a barbada, o link vai estar no post desse programa, né? A nossa convidada Luana, qual que é a tua barbada desse episódio, Luana? A minha barbada é pra quem gosta de viajar e não pode viajar o tanto que tem vontade. E é um canal no YouTube chamado Travel and Share, não sei se todos aqui conhecem, mas recomendo que assinem, acompanham. Eles estão fazendo, é um casal que tá dando aí uma volta ao mundo na Galega, que é uma Nissan Frontier, acho que é. E, enfim, eles já fizeram todas as Américas, agora estão indo
indo pra Europa e é muito bacana. Eles colocam vídeos diários lá no YouTube, então tem 200 e poucos vídeos já. E além de ter muita qualidade, muito bem feito os vídeos, enfim, o casal é divertido. Um deles é gaúcho, inclusive, né? O Rômulo aí é gaúcho, Mirella é mineira. Recomendo que todo mundo acompanhe lá, que tá bem bacana. A gente viciou nisso, né? É isso. Todos os dias que sai um episódio, a gente já tem que assistir, porque realmente é muito legal, muito divertido. Eles são simpáticos e conseguiram transmitir de uma maneira muito... informação legal, assim, fácil de consumir, né? Deu pra sentir, aí olhando mais com o lado marqueteiro agora da coisa, dá pra perceber que eles fizeram muito curso de storytelling e eles falam bastante isso, né? Quando eles vão se despedir no vídeo, eles falam, então até amanhã com mais vídeos e mais histórias. Eles falam assim na hora do encerramento e dá pra sentir que eles estudaram muito isso do storytelling. Então eles têm uma pegada muito legal de contar como é que é a viagem deles e é muito gostoso. A gente assiste direto lá. Dá uma sensação de honestidade, assim, porque eles mostram o lado bom, o lado ruim, o que dá certo, o que dá errado. É bem bacana, recomendo. Então tá, muito obrigado por essa tua participação e tem que voltar pra outros, né? Eu sei que a gente sabe que o teu tempo aí não é fácil, que a gente não consegue encaixar no horário da gravação, mas a gente espera a tua participação em outros. Estamos aí. Obrigada. Bruninha, que tá em casa hoje no último dia de férias, qual que é a tua barbada? Tá, a minha barbada, gente, ela é tão barbada que eu comprei pra dar de presente e acabei que fiquei pra mim. É um livro que é pra meninos e meninas, que é um livro de história infantil, que é a coleção Anti-Princesas. É da editora Chirimbote, eu nunca tinha ouvido falar. Chirimbote ou da Sura, que são 2 nomes. E ele conta histórias das princesas. Esse que eu tenho, que eu tô apaixonada, é da Frida Kahlo. E conta a história dela de uma maneira, assim, muito didática e mostrando que, tipo, as princesas não são, assim, aquelas indefesas que precisam ter um homem que salve elas, sabe? É uma coisa bem feminista que empodera tanto as meninas quanto os meninos. E eu não vou dar de presente, eu vou pegar pra mim. Mas muito bom. Ele é um livro pra que idade, mais ou menos, Bruno? Eu acho que é pra tipo 6, 7, 8. E ele é super colorido. Mas me diz uma coisa, tu comprou esse livro pra dar de presente pra um adulto ou comprou pra dar de presente pra uma criança? Pra minha prima criança. Só que ele é tão bonito, ele é tão fofo, ele conta de um jeito tão legal que eu acabei que eu vou pegar pra mim. E eu recomendo, tem vários outros personagens que eu até não conhecia. E é bem legal, eu recomendo, gente. Tá bom, tá. Tipo, coleção Anti-Princesas. Tá legal, vamos colocar o link pra coleção. E pra esse livro especial que tu tá lendo, vamos colocar o link no post aqui. Sim. Bruno Cardoso, e aí, cara, muito obrigado por mais essa participação. E qual que é a tua barbada? Minha barbada é, pra quem ouviu, né, esse podcast, aproveitar pra colocar o que nós conversamos aqui sobre o home office, colocar em prática e tentar usar isso pro benefício próprio. De repente, testar o home office, começar a fazer um exercício físico, praticar um esporte, cuidar, como a Lua comentou, de repente fazer seu próprio almoço e melhorar a alimentação. Enfim, faça isso que sua vida vai melhorar. Tenho certeza que vai melhorar, né? A gente vai ter, fazendo isso, vai ter mais tempo pra outras coisas, tempo pra viver, na verdade, né? Se economizar o tempo, principalmente alguém vive em São Paulo aí. Exatamente. São algumas horas a mais de vida. Algumas boas horas a mais, né? Dá pra você ir pra academia, descansar, enfim, tentar fazer isso, que eu acho que é uma tendência e é uma rotina que, se você conseguir encaixar, né, na sua rotina e se dar bem, você pode, tipo, mudar a vida, né? Você pode, enfim, cuidar da saúde, ou então passar mais tempo com os filhos, passar mais tempo com a esposa, enfim, muito bacana. Essa é a minha barbada de hoje. E se tiver alguém igual eu aí nos ouvindo, ainda evita uma úlcera, né? Muito bem, muito obrigado pela presença de todos vocês aí, e eu vou encerrar a minha barbada de hoje aqui falando de algo que é a sensação no mundo inteiro. Virou... Carreta furacão. Não? Não, olha, é mais do que carreta furacão. Eu estou falando de Pokémon GO. Não tem. Não. Só que a minha barbada, agora sim, a minha barbada, é que eu vou jogar Pokémon GO no Brasil, enquanto ele ainda não foi lançado. Tem uma barbada, tem uma modificação que a gente pode fazer no iOS para que ele comece a acessar os servidores do Pokémon GO via VPN. Tem um link que eu vou colocar nesse post aqui. Tu tem que acessar ele através do Safari do teu iOS. Ele vai pedir para instalar, ele vai levar para os ajustes e pedir para instalar uma VPN nova. Tu confirma a instalação dela, ele vai perguntar lá se tem certeza, confirma a instalação, depois tu ativa esse VPN e aí tu vai conseguir jogar o famigerado Pokémon GO aqui no Brasil. Para quem tem Android, vai ter um link aqui de um certificado que tu precisa também instalar ele. Clica nesse certificado que vai estar no post, tu instala ele e depois tu vai na aba de VPN e aciona ela, né? Liga essa VPN no Android também, e a partir disso instalado
vocês vão estar livres aí pra conseguir jogar Pokémon GO e fazer parte dessa febre mundial aí que a gente só tá aqui com água na boca vendo os gringos jogarem aí, né? Então eu fui atrás disso pra resolver o meu problema e hoje tô dando como barbada aqui. Agora ferrou o home office, né? A galera vai ficar em casa procurando Pokémon, entendi. É isso, galera. Muito obrigado e espero vocês no próximo podcast. Tchau. 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 Temos que pegar Pokémon. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.